meus irmãos! Namastê! Eu vejo você. Hoje nós vamos trazer um conteúdo maravilhoso a respeito de um filósofo contemporâneo chamado Neville Goddard. Quem foi Neville Goddard? Foi um filósofo que nasceu na ilha de Barbados em 1905, na cidade de Saint Michael. Ele passou uma boa parte da sua vida nos Estados Unidos. Ainda naquela cidade de St. Michael, em Barbados, ele conheceu um judeu etíope que se chamava Abdullah. E esse judeu ele trazia um cristianismo revolucionário, místico, baseado em informações do Cabalá e também em mistérios judaicos que ele dizia trazer. Então Neville Goddard ele teve todo esse aprendizado aí com esse Abdullah, que era o nome do judeu, e depois criou para si próprio e transmitiu para outras pessoas uma genial interpretação bíblica que fez toda a diferença na vida de algumas pessoas. Aqui na Igreja Sem Paredes, a gente não aceita tudo que esse filósofo falou e trouxe, né? Mas assim, uma boa parte das coisas que ele trouxe realmente tem a ver, que fala sobre a cocriação, que fala sobre o Deus Eu Sou, fala sobre a Matrix, fala sobre o Adão adormecido. E nós entendemos que por causa disso, e porque muitas pessoas estão pedindo esse conteúdo, nós deveríamos trazer, tá bom? Como é que Neville Goddard ele via a Bíblia? Ele via a Bíblia não como um instrumento histórico de coisas que realmente aconteceram, mas sim de fatos que eram como alegorias, que serviriam como lições místicas para as pessoas que queriam buscar a sua evolução espiritual e seu poder co-criativo, tá? Como assim, Wagner? Então, ele através da etimologia das palavras, ele através de raciocínio científico, ele trazia algumas impressões suas a respeito do fato de a Bíblia não ser um fato histórico, e sim trazer alegorias, como eu disse antes. E hoje nós vamos trazer duas histórias bíblicas, uma que está no Gênesis e outra que está no livro de João, para exemplificar, ilustrar o que nós estamos falando aqui, tá bem? Então, a primeira história, ela nasceu no Gênesis e é a história de Esaú, Jacó e Isaac, seu pai. Esaú e Jacó eram dois filhos de Isaac. Esaú era o primogênito e pela lei judaica o primogênito receberia as bênçãos do pai dele, no caso Isaac. Isaac estava cego e ele não conseguia enxergar nada. Então, o que Jacó pensou? Esaú era muito peludo, tinha um braço muito peludo, e Jacó não, Jacó tinha um corpo todo peladinho. Quando Esaú saiu para caçar, Jacó pegou um animal, matou o animal, fez um guisado com aquele animal e colocou a pele desse animal no seu braço para enganar seu pai, Jacó, e assim se passar por Esaú e conseguir a primogenitura. Bom, e a outra história de Jesus Cristo, quando ele foi levado para Pilatos, né, e o povo começou a clamar que Pilatos não soltasse Jesus, mas sim soltasse Barrabás. Pilatos não teve outro jeito senão realmente soltar Barrabás e entregar Jesus para ser crucificado. Tá, Wagner, mas qual é o link entre duas histórias? Essas duas histórias? Bom, o link principal é que essas histórias falam sobre dois filhos. As duas histórias falam sobre dois filhos. Dois filhos? Tudo bem, Esaú e Jacó eram irmãos, dois filhos de Isaac, mas Jesus era irmão de Barrabás? Não. Aí é que está a genialidade de Neville Goddard. Barrabás significa, vem de duas palavras em aramaico, Bar, que quer dizer filho, e Abba, que quer dizer pai. Então Barrabás quer dizer filho do pai. E Jesus, nós sabemos que é o filho do nosso Deus, correto? Então nós já temos duas
duas igualdades nessas duas histórias, né? Dois filhos. Ah, tá, mas Pilatos não era pai de Jesus. Não, mas Isaac era cego. E Pilatos, ele estava funcionando naquela história como juiz. E a justiça, você sabe que é cega. Então, o link entre dois cegos que detinham o poder de dar alguma coisa, de prover alguma coisa, já Isaac de prover a primogenitura e Pilatos de prover a soltura, né, de um dos dois. E aí os dois estavam no estado de cegueira, porque Pilatos tinha que servir a justiça e Isaac era cego mesmo. Tá vendo como é que as coisas estão começando a se linkarem? Tá, mas o que isso tem a ver com a nossa vida, Wagner? O que isso traz para a nossa vida? O que isso traz para a nossa cocriação? Bom, tem dois filhos na história, correto? Nas duas histórias. Esses dois filhos estão representando o seguinte: são duas partes nossas. Esses dois filhos são o Adão adormecido e o Adão desperto. Esse Adão adormecido é Jacó ou Barrabás. Esse Adão desperto é Jesus ou Esaú. Jesus e Esaú trazem a retidão, trazem a coisa boa da história. Tá? E Jacó e Barrabás não. Jacó enganou seu pai, Barrabás era um ladrão. Consegue entender até aí? E no caso de Barrabás, por exemplo, Barrabás, ele é a nossa parte que furta de nós uma coisa que nós já temos. Como assim, Wagner? Neville Goddard dizia que tudo, e isso é verdade, tudo já era nosso. Tudo já é nosso. Tá? Tudo que existe já é nosso, porque ele pregava que nós criávamos toda a realidade que está à nossa volta. E nós sabemos que isso é verdade. O que está dentro é igual ao que está fora, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Tá? Mas quando o nosso adormecimento, o nosso Adão adormecido, atrapalha esse processo de criação, atrapalha essa aquisição do que nós já temos, dizendo que realmente a gente não tem, aí esse filho funciona como ladrão, Barrabás, funciona como Jacó, enganador. Jacó quer dizer suplantador, tá? A etimologia do nome dele quer dizer suplantador. Ao passo que Jesus não, Jesus, ele é a bem-aventurança. E Esaú é o bem-aventurado, é o dono da primogenitura. Percebe como cada vez mais a gente vai linkando, né, as duas realidades? Então, quando você, por exemplo, para acabar de linkar, quando você pede uma coisa que você já tem e você não acredita, você fica esperando, isso aí de repente vai acontecer, de repente não vai acontecer. Você está dando as mãos para Barrabás. Você está dando as mãos para Jacó. A sua parte que não vai deixar você realizar o que você quer, que vai furtar de você, que vai enganar você, como Jacó fez com o pai, vai furtar como Barrabás fez com sua condição de ladrão, tá? E você não vai conseguir manifestar nesse mundo tridimensional o que você quer. Genial esse link. Tanto esse link quanto dessas histórias, quanto outras, todas as histórias. Neville Goddard fazia palestras trazendo para as pessoas que o buscavam esses links, esse raciocínio. E melhor, ele dizia também que ele próprio já tinha experimentado, né? Isso tinha dado certo com ele. Ele realizava várias coisas com seu poder co-criativo. Bom, outra coisa que Neville Goddard dizia era que Jesus, a história de Jesus morto e ressuscitado, também não era essa história que nós conhecemos. E eu vou passar a falar para vocês daqui a pouco. Bom, como prometi, né, falar a respeito de Jesus, sobre a sua crucificação, Neville dizia o seguinte, que Jesus,
ele foi, na história bíblica, enterrado num lugar chamado Gólgota. A palavra Gólgota significa crânio. E o que tem no crânio? O cérebro. Onde fica a nossa mente? Nossa mente fica no cérebro, que fica no crânio. Então, segundo Neville, ele dizia o seguinte, que Jesus está enterrado em nossa mente. E ele está esperando ressuscitar dentro de nós. Está esperando também que nós despertemos para essa ressurreição. E que aí sim, aceitemos Jesus como nosso Salvador. Como a pessoa que vai junto a nós ser o Deus eu sou, que também está dentro de nós. O que trazia Neville Goddard em respeito à ressurreição do Cristo. Ele dizia que essa seria a lição a ser ensinada na história da ressurreição do Cristo. E, inclusive, ele conta num de seus relatos esse encontro com o Cristo ressuscitado dentro de sua mente, que a sua vida mudou totalmente a partir do momento que ele ressuscitou junto com Cristo dentro de si. E assim, apesar de ter essa parte que a história conta a ressurreição, mas não aconteceu, mais uma vez, o raciocínio lógico espiritual é impressionante. É impressionante o raciocínio desse filósofo. E o melhor de tudo, ele não criou nenhuma religião. Não existiu uma instituição religiosa, não existiu nada. Os ensinamentos deles estão transcritos em palestras que ele deu. Não teve uma Bíblia do Neville, não teve até para você conseguir, inclusive, esses relatos na internet é até difícil, né? A maioria está tudo em inglês. Não houve essa difusão com a intenção de criar uma religião, de criar uma Bíblia, das quantas, não houve nada disso. Isso também nos chamou a atenção, pois toda pessoa que traz a informação e deixa as pessoas à vontade para crerem ou não naquilo que ele está trazendo, isso sim tem o nosso aval. Bom, já fizemos o link entre as duas histórias no quesito irmãos, juiz, pai, essas coisas, cegueira, você já entendeu isso. O que tem a ver essas duas histórias aí? Não estou entendendo nada. Eu vou explicar. E eu vou explicar isso à luz do que Neville Goddard trouxe. Ele era um gênio. E por causa disso, muitas das pessoas que veem os seus ensinamentos não entendem. E o que nós estamos trazendo para você é um entendimento a respeito de algumas coisas. Haverão outros conteúdos, mas nós vamos trazer outras histórias, outras narrativas da Bíblia. E nós vamos fazer esse mesmo link que nós estamos fazendo agora. Perceba que a etimologia ela foi usada e está sempre sendo usada por Neville Goddard para indicar alguma coisa. Bom, eu disse que tinha 2 filhos numa história e 2 filhos na outra. Eu disse também que tinha cegueira numa história e tinha uma cegueira também na outra. Mas o que tem a ver isso, Wagner? Uma coisa com a outra. O que tem a ver isso com a cocriação, com a manifestação tridimensional dos nossos desejos? Tá. Existia um direito, correto? Esse direito, ele já era de alguém. O direito de ser liberado por Pilatos e o direito de receber a primogenitura de Isaac. Correto? Existia esse direito. Neville Goddard diz que nós temos direito a qualquer coisa nesse universo, que nós podemos criar qualquer coisa nesse universo, tudo já é nosso. Só que quando nós deixamos que uma parte nossa interfira no processo de cocriação, nesse caso em questão seria um dos filhos das duas histórias, quando a gente deixa que um desses filhos acabe roubando o nosso direito,
assim como Jacó fez, e assim como Barrabás, porque ele também era ladrão, entendeu? Quando a gente permite que um dos nossos filhos, uma das nossas partes, porque nós temos duas, uma adormecida e outra consciente. A adormecida nessas histórias é Barrabás e Jacó, e a consciente é Jesus e Esaú, porque Jesus é o filho do pai, que não tem pecado. Esaú era o fiel herdeiro dessa primogenitura, entendeu? Então, quando a gente deixa que esses dois filhos, esse filho que está errado, atrapalhe o nosso direito, a gente se boicota, a gente boicota o nosso processo de procriação. Tá entendendo? Como é que isso acontece? Eu disse para vocês, nós somos o dono de todas as coisas que acontecem. É como se tivesse uma estante lá no além, na quinta dimensão, e a gente conseguisse pegar nessa estante na quinta dimensão e trazer ela para a terceira dimensão para que ela se manifestasse aqui. Isso é real. Por que é real? Quando nós pensamos em alguma coisa, a gente usa de nossa energia. Quando nós criamos um pensamento, esse pensamento, essa coisa pensada, ela já começa a existir, ela tem vida. Hoje a ciência já chegou à conclusão que nossos pensamentos possuem energia. Então você criou um perfil energético para um desejo, para uma querência sua. Você está assistindo esse vídeo aqui e o que você quer é aprender a co-criar. Você já criou esse aprendizado. Ele já existe na quinta dimensão. Continuando. Como eu disse antes, você já é o dono de todas as coisas, tá? Quando você permite que uma dúvida sua se interfira na sua cocriação, você deixa que um desses filhos roube o Lázaro, o ladrão, ou o Jacó, que usurpou o direito. Você deixa que um desses seus filhos, a sua parte essencial, espiritual, mental, roube de você o que você já tem, porque tudo já é seu, entendeu? Essa é a interdependência entre as duas histórias, é uma parte dessa interdependência. Ao passo que se você escolher o filho justo, Jesus ou Esaú, você vai ter possibilidade de co-criar o que você deseja. E como é que eu faço isso, Wagner? Sim, eu falei que se você escolher Jacó, é a mesma coisa, ou Barrabás, é a mesma coisa de você ter dúvida, de você não acreditar no seu desejo realizado, tridimensionado. Não é isso? Escolher Jesus ou escolher Esaú nessas duas histórias é você acreditar e passar a viver a partir dessa cocriação já existente na sua vida. Como assim? Eu penso numa BMW dentro da minha garagem. Mas de manhã, quando eu saio, eu vou lá ver se realmente está lá na minha garagem. Se eu faço isso, eu estou escolhendo Jacó, eu estou escolhendo Barrabás. Mas se eu saio de casa e, não, eu vou hoje comprar um perfume para botar na minha BMW, que afinal de contas ela tem que estar bem perfumada. Então eu estou escolhendo Jesus, o Salvador. Estou escolhendo Esaú, o primogênito. Entendeu? Neville Goddard dizia que quando a gente inicia um pensamento de uma coisa que a gente quer co-criar aqui no nosso mundo tridimensional, nós temos que usar essa energia do pensamento para colocar nesse pensamento, nesse perfil energético, todos os detalhes dele. Tipo, eu quero uma BMW, como eu disse. De que cor ela vai ser? Prata. E rodas dela vai ser aquelas rodas esportivas. E o som vai ser o melhor possível. Eu estou sentindo o cheiro do couro dos bancos da BMW. Eu estou escutando o barulho do motor potente. Eu estou sentindo o gelo do ar-condicionado. Todas essas impressões você vai colocar no perfil energético da coisa que você quer co-criar. E você vai começar a viver sua vida a partir dessa BMW. E não esperando por essa BMW, tipo, Senhor, me dá uma BMW, eu quero uma BMW. Não, ela já existe na sua vida. Mas ela vai aparecer lá na minha garagem, Wagner? Não.
O universo, através desse potencial energético que você está transmitindo, vai se encarregar de fazer com que as coisas aconteçam para que você tenha uma BMW na sua garagem. Gente, eu estou falando BMW, mas pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um sentimento, pode ser uma cura, pode ser o que você quiser. Então, como eu disse antes, o universo ele vai fazer, vai tomar as atitudes referentes à cocriação que você está dando início naquele dia. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Vai depender do que o universo entender como viável, tá? Para você conseguir aquilo. Repare só num detalhe. Não existe nada impossível. E também não existe nada certo ou errado. A prova é que está na Bíblia que Jacó trapaceou, ele enganou seu pai para tomar a primogenitura do seu irmão. E ninguém fala nada, tá tudo certo, né? Pois é. E está na Bíblia também que Barrabás era um ladrão, ele era um bandido. O povo preferiu um bandido do que o Jesus Cristo, que era um rabino, que era um mestre. Ou seja, isso vem mostrar, segundo Neville Goddard, que não existe nem o certo e o errado. Existe sim aquilo que semear, certamente vai colher, né? Isso aí é uma lei, inclusive, hermética. Você não tem que se preocupar nem com o impossível, nem com o que está certo ou o que está errado. Pois essas coisas foram colocadas na cultura mundial, posso dizer assim, para que pessoas como eu e você, que não tem berço, que nasceu rico, milionário, não tivesse condições de acessar esse conhecimento e praticar esse conhecimento na sua vida. Existe sim uma cocriação. Você realmente é o Deus eu sou, e você pode, e você deve. E é por isso que nós estamos trazendo esse conteúdo hoje, e vamos trazer muito mais, porque esse assunto é muito interessante, é muito amplo e é muito genial. Por isso eu peço que você assista esse vídeo mais de uma vez, se for necessário, tá? E compreenda as bases do que esse filósofo trouxe para a gente, que é muito importante para a expansão de consciência de todos nós, tá bom? Por último, eu quero pedir a vocês que nos ajudem, né? Curta nossos vídeos, comente, tá? E a chave Pix está aqui para uma ajuda no nosso trabalho comunitário. Namastê.